Bom, antes de mais nada, bom dia. Eu agradeço particularmente ao Namo pelo convite. Foi numa entrevista de doutoramento que ele me fez e que me desafiou para estar aqui nesta iniciativa e de facto é um tema que vocês vão ver que é um tema que me é particularmente caro, porque eu costumo dizer que eu sou um sociólogo frustrado, porque apesar de ter as minhas disciplinas preferidas quando fiz o meu sétimo ano, o meu antigo sétimo ano, era a matemática e a história, e portanto não sabia para o que ia, e vocês vão perceber que esta angústia se mantém até hoje, não é? Portanto, no fundo é uma relação entre o social e as tecnologias. Portanto, eu tenho 52 anos de reforma do Estado, de modernização administrativa. Eu comecei a trabalhar em 1973, ainda no período de Marcelo, no Secretariado da Administração Pública e, portanto, tentando pensar no enquadramento de então, que era o relatório 14 do Plano de Fomento, e até hoje não faço outra coisa senão pensar Estado. Semanalmente faço crónicas no Diário de Notícias sobre este tema. Portanto, a da manhã vai ser sobre o tema de hoje, aqui desta conferência, portanto, reinventar o Estado para os mais vulneráveis, portanto, e vocês vão perceber porque é que eu acho que se deve reinventar o Estado, cada vez mais. Essa tem sido a minha luta, não só aqui, mas em todo o mundo. Portanto, eu ainda agora eu tenho sido perito do Banco Mundial, da União Europeia, das Nações Unidas, da OCDE, portanto, aí em vários países do mundo, e eu vou-vos aqui até apresentar uma experiência minha que eu tive em Angola, com o Cadastro Social Único, uma experiência que acabou de forma interessante, mas também um pouco traumática. Depois posso explicar um pouco por isso, o que é a dificuldade realmente de mexer nestas coisas de uma forma alargada. Portanto, eu comecei a trabalhar com estas coisas das tecnologias em 1975-76, quando fiz parte da equipa que fez o Plano Diretor de Informatização dos Impostos aqui em Portugal. Portanto, já lá vão uns anos. Portanto, posso dizer, já lá vão 50 anos, ou 51 anos, que eu trabalho nestas áreas. Pronto, vamos ver se... vou dividir isto em 4 fases: o meu percurso entre o Estado e a sociedade civil, do IGOV à governação inteligente, portanto, no fundo é o tema um pouco do meu livro, do último, o sistema de informação da ação social de Angola, essa experiência, e reinventar o Estado para servir os mais vulneráveis. Portanto, o tema no fundo desta conferência e também o tema do meu artigo da manhã. Portanto, eu tenho aqui duas, eu por causa disto mesmo, eu em agosto de 1984, quando fiz uma coisa que foi, na altura fazíamos uns trabalhos para assessores, e eu fui dos primeiros assessores, digamos, na altura, aliás fui o primeiro assessor, eu juntamente com um colega meu, fomos os primeiros assessores dentro do Instituto de Informática e fizíamos quase uma tese. Eu, por acaso, agora voltei a revisitá-la em livro, isto é de 1984, portanto estamos a falar de há 42 anos, e eu devo que eu ainda há bocado dizia, por acaso, ao Ricardo, que este livro vai se desatualizar menos do que este. Este vai se desatualizar mais depressa do que aquele. Tudo o que está naquele livro é atual. O que é uma coisa... Portanto, os problemas de comunicação e relações de poder na mudança organizacional, eu na altura nem lhe chamei na informatização, mas na prática foi na informatização. Pronto, estes livros este está só em formato digital, este está em formato físico e digital, numa coisa que eu tenho que é a livraria digital, depois vamos ver. Pronto, o meu percurso é este, portanto, foram muitos anos, muitos governos, foram 53 anos de modernização administrativa, 51 anos de transformação digital, 38 anos como funcionário público, portanto, trespassei 32 governos, 25 governos na administração pública, e sempre em órgãos centrais, sempre em órgãos muito, se vocês forem a ver, portanto, desde o Secretariado da Administração Pública, passando pelo da GCI, aqui entrei nas tecnologias, no Instituto de Informática, fui o funcionário número 1 do Instituto de Informática, digamos, fui a primeira pessoa a tomar posse no Instituto de Informática, também como vice-presidente do Conselho Internacional de Informática das Administrações Públicas, portanto, aqui já
no final dos anos 80, depois também como subdiretor-geral da modernização administrativa, já no início dos anos 90, no período de Cavaco Silva, e que entrou também por António Guterres, na Direção-Geral de Informática Tributária e Aduaneira, também como subdiretor-geral, e depois vocal do Conselho de Direção do Instituto de Informática, e entretanto reformei-me. Pus ali a cadeirinha em 2011, mas fui muito para o mundo, portanto, e a partir daí tenho andado muito em consultoria, agora estou a fazer um bocado mais de paragem, consultoria internacional. Portanto, lá está, onde foi feito o meu livro, o primeiro, e onde foi feito o último que está aqui. E tenho já outro livro em carteira, que é o Futuros em Alerta, mas pronto, vou-vos explicar um bocadinho. O meu processo foi um processo, pronto, aquilo que talvez que eu fiquei mais conhecido até internacionalmente, estive com o Al Gore em Denver, nos Estados Unidos, a apresentar o sistema, na altura um dos 3 sistemas mais importantes, digamos, na área do governo eletrónico, que era o InfoCID, em que eu trabalhei com 52 direções-gerais de todos os ministérios. Foi a primeira grande aplicação também na internet, mas ela, antes de ser na internet, ela já tinha estado nas BBS, já tinha estado em quiosques aí espalhados pelo país. Eu mostro ali aquele quiosque com uma senhora idosa, porque aquele quiosque foi colocado no Palácio Foz dos restauradores, sem que ia inaugurado pelo Cavaco, mas ninguém o autorizou. Portanto, isto mostra que muitos dos meus trabalhos eu primeiro fazia, depois pedia autorização para continuar e depois ia à procura dos meios. E nunca me arrependi, atenção. E tudo o que eu fiz não foi com milhões, foi com tostões. E um dia, talvez, digamos, este percurso possa vir a ser investigado. Portanto, eu estou muito ligado ao associativismo, fui, digamos, um dos 4 sócios que criou a APDSI, mas que já vinha da Associação Portuguesa de Informática, dos 20 anos anteriores, e nós reciclámos-la para uma associação para o desenvolvimento da sociedade de informação. Estou desde 2017 a representar a sociedade civil em nome da pasta da plataforma da sociedade civil no Open Government Partnership, portanto, como provocador do Estado, portanto, já na reforma a provocar o Estado, portanto, e tenho reuniões regulares com as várias instituições do Estado, neste contexto. Fui também, portanto, sou membro da Internet Society, presidente da Assembleia Geral da Internet Society, do ITSMF, portanto, estou muito ligado ao associativismo. Por outro lado, continuo a ser muito ativo em projetos com alguns ativistas e missionários amigos, nomeadamente o Society Trust, um projeto para certificação no fundo é para produtizar aquilo que são os regulamentos da União Europeia. A União Europeia faz muitos regulamentos, muitos acts, são atos de teatro, mas eles só se conseguem implementar esses regulamentos se forem produtizados. E a minha grande preocupação com alguns amigos é produtizar. Este é um deles, Society Trust, que estamos a trabalhar também com a imprensa nacional Casa da Moeda, mas também a Lusa vai começar a adotá-lo, que é colocar alguns símbolos nas notícias e nos jornalistas. Tenho a livraria digital, já agora o Devote, portanto tenho uma aplicação de voto eletrónico, ainda a semana passada, na sexta-feira passada, tive uma reunião com o Conselho das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, digamos, com as minhas lutas pelo voto eletrónico, mas o voto eletrónico à séria, não é o voto eletrónico como na Estónia, que é uma fraude. O pay-per-view também, que é para... Pronto, eu não vou aqui o MDSS também é uma coisa que eu estive ligado, mas que faliu, e faliu porquê? Porque me roubaram o sistema. O sistema que vocês têm nos vossos telemóveis do GovPT, do ID GovPT, foi-me roubado, explicitamente, foi-me roubado de uma forma muito, muito clara e muito evidente, mas pronto, um dia também, talvez o CAP venha a investigar estas situações. Vamos continuar. O Open Government Partnership, portanto, já vos falei um bocadinho nisto. O que é que os 4 pilares, digamos, aos grandes objetivos: dar mais poder ao cidadão, aumentar a transparência do Estado, responsabilizar os poderes públicos e usar tecnologias em prol da democracia. Estes são os propósitos do OGP e também da Rede Nacional da Administração Aberta, que no fundo é como se chama o OGP em Portugal. Portanto, é uma rede que inclui múltiplas direções gerais, é coordenado pela ARTE, pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, a antiga Agência para a Modernização Administrativa, e pronto, é um sítio onde eu me divirto bastante, mas também de vez em quando
arranja alguns stresses. Portanto, é a tal cocriação entre a sociedade civil e a administração pública. Esta cocriação é uma cocriação que tenta não ser, nem por um lado, evitar a passividade e também não ser agressiva, é tentarmos ser o mais possível assertivos, tentar também ter consciência, fugir um bocadinho da visão dos políticos. Quem está no governo acha que está tudo feito, quem está na oposição acha que está tudo mal, que o copo está a esvaziar, mas a sociedade civil tem que ter uma atitude que é uma atitude de meio cheio, portanto, de que tudo pode melhorar. Portanto, e essa é a minha visão positiva, se bem que muitas vezes sou visto como uma pessoa muito crítica, sempre a olhar muito para o futuro, mas portanto, há ali uma análise deliberativa. Isto é um trabalho de cocriação. Este trabalho de cocriação é algo que me mobiliza bastante e, portanto, evitando a crítica destrutiva. Portanto, é evidente, nós nas tecnologias temos um problema, porque o copo está sempre a fugir-nos muito mais do que ele enche. Portanto, nós estamos a correr atrás do prejuízo. Portanto, as tecnologias vão criando sempre novos desafios. Todos os dias nos criam novos desafios. Nós temos um grupo da APDSI que se reúne às quintas-feiras à tarde, chamado Grupo dos Futuros, e é um grupo que me desafia muito, não é? É um grupo que me desafia muito até para as coisas que eu escrevo semanalmente, não é? Portanto, aqui tenho um bocadinho, este é um bocado a metodologia do OGP para a cocriação de políticas públicas. Portanto, o OGP está em 72 países, é só para vos dizer, o Brasil começou antes de Portugal, Portugal só aderiu em 2017, o Brasil aderiu em 2016, aliás, o Brasil é fundador do OGP. Esta é a metodologia de cocriação. E, sobretudo, esta metodologia tem uma coisa, é que a sociedade tem uma visão e reclama, mas depois temos que interagir com a realidade da própria administração. E esta cocriação é precisamente esta análise dos factos, não podem ser percepções, não pode ser populismos, não pode ser nada disso. Portanto, nós primeiro que cheguemos a uma deliberação, por exemplo, a criar um plano nacional de administração aberta, nós demoramos tempo a fazer essa interação, a fazer essa cocriação colaborativa. Portanto, eu agora vou regressar ao meu famigerado livro, porque este livro tem algo que para mim, portanto, este livro foi feito há 42 anos atrás, mas na altura até o Instituto de Informática tinha uma coisa que era o Prémio de Descartes, e eu tinha com o presidente uma grande, na altura de então, que era um grande cartesiano, não é? Um homem de matemática, um grande informático pioneiro neste país. Ele tinha começado em 55 a trabalhar nestas coisas, portanto foi um grande amigo meu, portanto, com quem eu trabalhei muito, muito, muito próximo, e a Helena sabe disso, não é? Eu era a pessoa mais próxima, digamos, e com quem até corri o mundo com ele, até em algumas coisas. Mas eu disse, já nessa altura, é preciso dar fim à ilusão cartesiana de que as disciplinas estão separadas. Portanto, eu já tinha essa visão, digamos, de que era preciso juntar as várias coisas. Por outro lado, era também a visão de que a informática era algo que nos trazia, já na altura, os sistemas cibernéticos, já se falava. Aliás, este livro tem imensa bibliografia, porque na altura considerei muita bibliografia nestas áreas. Portanto, esta relação entre os sistemas cibernéticos e os sistemas sociais, organizacionais, já nessa altura era um choque. Porque eu vivia isto ao vivo e a cores, todos os dias no Instituto de Informática, na relação de uma casa que tinha os sistemas todos financeiros do Estado e também arrancava com a informatização dos impostos, e a relação com organizações muito poderosas, como era o caso da Direção-Geral das Contribuições e Impostos e a Direção-Geral da Contabilidade Pública, mas não só, a Direção-Geral do Tesouro, etc. Portanto, organizações muito poderosas, com uma história riquíssima, e, portanto, e aí nós trazíamos a informática com toda a nossa certeza, e, portanto, e a questão da certeza. E aqui, estes são tudo diagramas que estão nesse livro, até com o aspecto da época, não é? Portanto, esta questão da relação da incerteza, digamos, do centro, o núcleo tecnológico, o núcleo do saber, aquele saber tecnológico que nós éramos tão orgulhosos, não é? Aquelas novas, até chegar às periferias, à certeza dos outros, porque, atenção, nós, quando chegávamos, falávamos com a certeza
e atenção, estamos a falar, por exemplo, com os impostos, que era uma área que eu conhecia muitíssimo bem. Eu, quando fui em 75, nem havia diretor-geral, e, digamos, eu fiz parte de uma equipa que restaurou completamente a Direção-Geral das Contribuições e Impostos, logo a seguir ao 25 de Abril. E antes disso, eu tinha estado a fazer relatórios simples dos cadernos reivindicativos de todas as autarquias do país, etc., ainda no Secretariado da Administração Pública, aqui no Palácio da Ajuda, aqui perto, onde eu apanhei o 25 de Abril. Portanto, esta incerteza estratégica, a incerteza operacional, é uma coisa que nos complica a vida. Por outro lado, também a relação de poder. Uma das preocupações neste livro que eu fiz era muito a questão do poder, muita questão das relações de poder. Eu estudei tudo o que se sabia sobre poder, na altura, li muito sobre estes temas, nas relações do poder organizacional, particularmente o Crozier. Esta equação de Crozier tinha muito a ver também com as incertezas, com as relações de incerteza que tínhamos e como é que conseguíamos levar as nossas certezas aos outros. Portanto, Portanto, isto também são diagramas desse livro, portanto, tem um aspecto assim já muito clássico, não é? Portanto, aqueles livros que se fazem ainda datilografados, mas hoje já está em formato digital e portanto, já é mais... Ele não está em papel, este só está mesmo em formato digital. E os vários ecossistemas, não é? Portanto, como é que nós aumentamos ou minimizamos o poder, não é? Também a questão, como é que a resistência, eu costumava dizer, eu tinha sempre mais medo das pessoas que aplaudiam, não é, do que as pessoas que resistiam e que até me apresentavam problemas. Eu nunca gostei de palmadinhas nas costas, nunca gostei portanto, de me assinar por cruz, portanto, porquê? Porque há um comportamento que é aquele que é visível, mas depois há percepções e há cultura, e é na cultura que está a grande resistência. E eu só consigo mudar as organizações, mexendo na cultura das organizações, não há outra forma. Tudo isto está, portanto, a informática como intrusa sociopolítica, claramente a informática aparece como uma intrusa sociopolítica no contexto das organizações e, portanto, depois aqui há alguns modelos que eu na altura discuti, a questão das várias tipos de... Isto também é um bocadinho inspirado no Mintzberg, na altura tinha acabado de sair o livro do Mintzberg e que me inspirou bastante. Quem estuda a teoria das organizações conhece bem a teoria do Mintzberg. Depois, a questão também, as fricções, os fluxos, digamos, isto está bastante escrito, é um livro que se lê com facilidade, não tem cerca de 100 páginas, portanto, é um livro relativamente simples. Portanto, o dilema também, já nessa altura, o dilema entre a máquina e o humano, o dilema que hoje temos claramente nos dias de hoje, eu já nessa altura dizia o que é que compete à máquina ou compete ao humano, não é? Portanto, isto está perfeitamente atualizado, portanto, e a questão da comunicação como aprendizagem ativa, as questões da comunicação, aqui já agora, tinha aqui também um modelo, como é que nós chamamos de uma realidade subjetiva, uma realidade objetivada, esta relação entre a teoria, como é que nós construímos o modelo, porque muito do que se faz na informática é construir modelos de certeza, e portanto, mas é algo que tem que ser cooptado, digamos. Portanto, a viabilidade, portanto, o valor e a visibilidade, portanto, a mudança orquestrada, digamos, que nessa altura, os 3 Vs, que eu chamava os 3 Vs, já nesse livro, portanto, estamos a falar de um livro de 84. Mas, se formos a ver, tudo isto está atual. Completamente atual. Portanto, vou agora... Vamos passar, então, para os tempos de hoje. Portanto... esta ideia do iGov, o iGov foi a minha vida, portanto, foi o government, foi algo que por exemplo, quando no ano 2000, em Toronto, no Canadá, eu fiz, no âmbito do Conselho Internacional de Informática das Administrações Públicas, eu fiz uma coisa chamada Manifesto contra a Burocracia Eletrónica. Hoje não há ministro que não fale em burocracia eletrónica. Portanto, o conceito, eu acho que tem direitos de autor, porque isto já é uma coisa bastante antiga. Eu fiz mesmo um manifesto contra a burocracia eletrónica, portanto, foi há 26 anos, em Toronto, e a questão era mesmo, não informatizem as coisas tal como estão. É preciso repensá-las totalmente. E eu vou-vos dizer aqui, por exemplo, porque é que o PRR informatiza o passado e não informatiza para o futuro. Portanto...
há várias razões para isso. Portanto, esta coisa do I quer dizer muita coisa, não é? Pode ser inclusivo, inteligente. No outro dia, no workshop que fizemos ali na sede do governo, ali no Campos 21, alguém dizia irreverência, que é aquilo que me caracterizou ao longo da vida toda. Eu devo dizer, uma das minhas histórias da irreverência foi quando, portanto, eu fiz parte da equipa que na altura foi ao Brasil e trouxemos as lojas do cidadão, na altura a experiência da Bahia, e na altura fui convidado para arrancar com as lojas do cidadão em Portugal. Eu disse, na altura, ao ministro Jorge Coelho, eu não sou nem engenheiro civil, nem gerente de centros comerciais. Isto já foi uns tempos mais tarde, já foi para aí em 1998, foi o meu choque, foi de tal maneira que eu pedi admissão e depois fui para a informática tributária. Portanto, pedi admissão do subdiretor-geral da Administração Administrativa. Portanto, a minha vida foi sempre desobedecer. Portanto, como é que, quer dizer, a minha co-orientadora de doutoramento aqui, a professora Elizabeth Carvalho, é que diz que eu fui a pessoa mais reguila, digamos, da administração pública que ela conhece. Ela conheceu-me ainda era muito jovem, quando fui lá fazer um trabalho ao Secretariado para a Administração Administrativa. Eu confesso que não me lembro dela, não é? Quando eu estava lá como Subdiretor-Geral, mas eu já nessa altura, digamos, era bastante. Mas foi isso que me fez, digamos, trabalhar em rede com todos os ministérios. Portanto, e toda a gente perguntava, mas quem é que gera isto? Não sei. Somos todos. Não é? Portanto, não havia ali propriamente um centro, que é outra coisa que também um dia, uma vez quando fui dar umas aulas a Ulster, na Irlanda do Norte, um grande amigo meu, o Des Vincent, como convidou, traz-me aquele slide das estrelas solitárias e da galáxia. Portanto, porque eu sempre achei que a reforma do Estado se faz com galáxias e não com estrelas solitárias. Não a partir do centro para as periferias, mas montando redes. Por exemplo, uma das redes, o meu artigo, julgo que foi de há 2 semanas, de Notícias, foi exatamente a dizer, agora que se criou um conselho, mais uma vez um conselho para a reforma do Estado, eu disse, nós no finais dos anos 80 e todos os anos 90 tínhamos uma coisa que era o Conselho Internacional, os ERCIs, Encontros Responsáveis de Sistemas de Informação e Informática, que juntávamos num hotel, nos períodos baixos, íamos normalmente para o Vimeiro, portanto tomávamos conta do hotel com a gente de toda a administração pública, central e local, também as autarquias, para discutir como colaborar, como cooperar. E depois os ministros só eram chamados no fim para serem desafiados. Porque, no fundo, não era os ministros a dizer como é e depois... Eu descrevo isso nesse artigo, digamos, como é que se passa, no fundo, como é que se destrói redes para se criar hierarquias. Portanto, e isto aconteceu depois, a partir de 2002, 2003... destruíram-se estas... Já estou ali a ser avisado que estou a demorar muito. Pronto. As 4 visões de reforma do Estado também... Isto são coisas que estão muito neste livro, do iGov. A visão Reagan-Milley. Eu chamo o Milley, não o misturo com o Musk e o Trump, porque a visão do Milley é ultraliberal do tipo de que houve no final dos anos 70, no princípio dos anos 80. Eu acompanhei muito isto também. Nós tivemos aqui um New Public Manager tardio com Cavaco Silva, e eu estava na altura na modernização administrativa, com a área das tecnologias, e vivi muito isto. Mas pronto, é reduzir o Estado, basicamente, é essa a visão. Esta visão do Musk-Trump é capturar e privatizar, portanto todos sabemos o que aconteceu com o DOGE, e ainda não se sabe os impactos dos dados que fugiram e que foram capturados do DOGE, com a passada do Elon Musk pelo DOGE. A visão do Clinton, portanto, eu vivi muito intensamente a visão do Clinton, particularmente o Al Gore. O Al Gore tinha esta área, daí e eu acompanhei muito a perspectiva do CIO, e o CIO Council, por exemplo, Portugal regrediu, criou um CTO, portanto, focado nas tecnologias e não na informação, é regredir completamente, é uma regressão civilizacional. Temos um CTO e não um CIO, enquanto os Estados Unidos têm há muitos anos um Conselho Federal de CIOs,
E o iGov, portanto, que é a minha visão para o novo serviço público também. Novo serviço público, como sabem, também é uma visão que vem da academia de resposta ao New Public Management. Pronto, aqui é só para vos dizer que as tecnologias é uma parte menor, digamos. A qualidade são pessoas, processos, tecnologias e estruturas, portanto, umas vezes estas coisas estão juntas, às vezes estão separadas. A digitalização é sempre algo muito de fachada. Precisamos olhar para o que está por trás, mas pronto, o que está por trás não dá votos e sobretudo não é de curto prazo. Estas coisas são estratégicas. Eu tenho imensos exemplos, aliás, ao longo dos vários governos com quem passei, todo o meu trabalho era passar as causas de uns governos para os outros. Eu devia ser a pessoa nos sítios que mais lia grandes opções do plano, que mais lia programas de governo. Para quê? Essencialmente ver o que é que a política, onde é que estavam as minhas causas na política. E com isso, nunca houve nada que eu tivesse feito que não tivesse amparo, porque era um funcionário público que tinha juramentado cumprir com lealdade as funções que me eram confiadas. E, portanto, o que me era confiado estava nas grandes opções do plano e nos programas de governo, e eu, obviamente, que eu tinha uma visão para o futuro e tentava trazer também as boas práticas do governo anterior, porque os governos gostam de destruir, não é? E inovar é criar valor ouvindo os outros. É a minha definição de inovação de há muitos anos. É uma coisa que os políticos não sabem fazer, porque não ouvem os outros. O mito da interoperabilidade. A interoperabilidade não é só um problema tecnológico. Este é o meu modelo de há muitos, muitos anos. A União Europeia colocou mais um nível acima, que é o da interoperabilidade legal, mas eu gosto de manter esta. Portanto, a tecnológica. Nós temos hoje tecnologia para tudo. Para tudo o que quisermos. Eu, quando fiz o manifesto contra a burocracia eletrónica no ano 2000, estava a arrancar os web services, portanto, pôr as máquinas a falar umas com as outras. E eu disse, vamos acabar com as certidões e com os comprovantes, não fazem sentido. Não é? Em 2013, colocou-se na lei em Portugal o once only, portanto, pedir só uma vez ao cidadão, mas até hoje continua a ser uma causa não concretizada. Não é? Portanto, eu hoje tenho capacidade de acabar. Hoje uma certidão é um bit. É um bit, é sim ou não. Eu porto-me bem ou porto-me mal, eu devo alguma coisa ao Estado ou não devo, estou vivo ou estou morto. Estão a ver? Até porque o vivo ou morto, atenção, tivemos uma certidão de óbito até há pouco tempo. Ela foi extinta não há muito tempo. Portanto, estas certidões são a informacional é semântica. Há bocado estava a falar por causa do SAP, na administração pública, é mais importante de comprar a tecnologia SAP, ou seja o que for, devia ter sido acordar a parte semântica. E porquê? Porque eu posso ter caixas negras de todo o género, mas se acordar a mesma língua, então na área da gestão de recursos humanos, financeiros, etc., está tudo normalizado, temos XML para tudo e mais alguma coisa. Era mais importante começar por normalizar as interoperabilidades e o Estado obrigar os vários fornecedores de caixas negras a partilhar informação, portanto, a falarem a mesma língua. Já estamos aqui a falar de infoware. E depois temos o peopleware, que são as vontades entre as pessoas. E aqui é que tudo falha. Aqui é que tudo falha. E falha hoje, como falhou sempre. Daí os problemas de comunicação e relações de poder. Portanto, aqui a diferença entre o IGOV e o AGOV, eu vou sobretudo aqui centrar no que eu chamo o IGOV, a relação cívica e confiança, a posição do cidadão, um ator ativo e co-criador, portanto, um modelo relacional, tratamento, interoperabilidade e princípio do só uma vez, lá foi o once only, a transparência ativa e em tempo real, é uma luta. Eu fiz um capítulo o ano passado, nos 30 anos da Lei Nacional da Administração Aberta, cada Comissão de Acesso aos Documentos pediu-me para escrever, e eu disse, eu não vou escrever como a transparência que existe na CADA e da lei da LADA é uma transparência passiva, reativa, isto é, só quando se pede à CADA para aceder aos documentos, eu digo, vou falar em transparência ativa. Por acaso, próxima semana, um dos membros da CADA vai lançar um livro que se inspirou sobre isto da transparência ativa, e um dos membros da CADA, e ele já me disse, foi inspirado um bocado nesta minha luta da transparência ativa e em tempo real. Aquilo que eu chamo o cockpit cívico. Tecnologia, inteligência artificial, Big Data e algorética. A algorética foi
um conceito do Papa Francisco, não sei se, digamos, ética dos algoritmos, não é? Mas agora o Papa, aliás, já escrevi também sobre ele, não é? Esse foi o artigo da semana passada, sobre o Papa, sobre a questão da inteligência artificial e sobre os medos. Portanto, sem arquitetura, os fundos apenas vão compram o passado, ali está explicado, todos podem abusar desses slides, usem como... muitos deles foram feitos com o Notebook LM, está aqui, com a ajuda, aqueles que não têm Notebook LM, são ainda os meus slides originais. Portanto, aqui também a questão, o PRR tem 86% para compras, para investimento, e 14% para manutenção, o que significa, isto vai tudo falhar, o que se vai comprar vai falhar, não tenho dúvidas sobre isto. Esta é a experiência, não vai haver orçamento para manter toda esta tralha que se vai comprar, não é? Mas isso é assim, é a vida, mas a culpa é a União Europeia também. O princípio só uma vez, portanto, nós ainda somos paquetes do Estado, temos que passar a acabar com as certidões, as certidões são bits, M2M, machine to machine, não vale a pena aqui falar. Vou aqui pôr uma coisa que tem a ver com a minha experiência também com a parte da imigração. Aliás, a própria PDSI fez uma tomada de posição que reflete um pouco isto. Portanto, nós temos uma luta que é exatamente e vocês vão perceber também com a minha experiência, sobretudo angolana, muito rapidamente, nós não podemos deixar estes imigrantes que estão desconhecidos, que andam por aí, que não estão identificados. É uma luta. Eu tive uma reunião, por exemplo, com a Polícia Judiciária, com outras. Isto é urgentíssimo. O próprio ex-diretor da Polícia, atual ministro, clama por isto. Identifiquem, por favor, toda a gente que entra. Só um exemplo, neste momento o sistema de biometria, agora muito falado, informa os sistemas europeus de quem está em Portugal, quem ultrapassa os dias permitidos para estar em Portugal, etc. E a AIMA não sabe, o que é uma coisa que me preocupa bastante, não haver esta relação, digamos, até para detectar quem está irregular em Portugal, de uma forma just in time, just in case. Portanto, isto mas isto dava-nos pano para mangas. Portanto, a inteligência artificial, neste momento, não é ainda algo... temos que pensar muito bem como introduzir. Está-se a meter os bots, isto tem muito que se diga, mas eu no âmbito do OGP tenho uma medida que propus, que foi o Registro Nacional de Algoritmos de Inteligência Artificial, digamos, devidamente caracterizados. Portanto, vai ser aprovado, espero que seja aprovado, portanto há consenso de que seja aprovado esse Registro Nacional de Algoritmos, nomeadamente com os riscos que cada sistema poderão ter. A questão também de transformar, hoje quem atende o público na administração pública, e eu particularmente em algumas áreas como na segurança social, são robôs humanos, praticamente, digamos, são pessoas que estão automatizadas. Ora, exatamente a questão é criar uma parceria virtuosa, digamos, entre o ser humano e as máquinas. A questão da transparência ativa, portanto, um exemplo que eu dou aqui, é uma das minhas lutas, que é cruzar o portal base, que é o portal das compras públicas, com o registro beneficiário efetivo e também com o portal de transparência. Portanto, saber em que estado está o meu processo. O modelo da Estónia é um bom exemplo. Portanto, temos aqui, tenho aqui, este é um exemplo, por exemplo, também foi objeto, tudo isto são textos que estão no meu livro, não é? Tudo o que está aqui, portanto, os beneficiários talvez não saibam, mas o Estado deixa de cobrar 16 mil milhões em benefícios fiscais, mas não sabe para que é que serve. Portanto, não avalia o impacto. É uma coisa que nas reuniões do OGP eu tenho pressionado, talvez das áreas praticamente não informatizadas, portanto é um buraco negro que está ali, não é? Portanto, a questão também dos tempos de licenciamento, onde está a corrupção é nos tempos de licenciamento, claramente, nomeadamente os licenciamentos autárquicos,
isto dava para aqui. A questão das agendas, eu, há 2 anos chumbaram uma das minhas medidas que era fazer a agenda política, agora vem a lei do lobby e vai obrigar a que haja alguma maior transparência sobre as agendas políticas, mas também já sabemos que o lobby se faz em restaurantes e em estádios de futebol, mas isso é outra questão. Mas, portanto, dados partilhados, mais interpretado, mais participação cívica, igual a IGOV, democracia resiliente. Portanto, só aqui muito rapidamente a questão do sistema. Esse sistema foi todo arquitetado. A visão, portanto, é um projeto da União Europeia, e a visão era controlar as dádivas que iam de Luanda para as províncias. Eu digo, epá, eu faço isso numa semana e vou-me embora para Lisboa. Foi mesmo assim. Porque isso era fazer um sistema, mas isto nestes países tem que se fazer render, para se ganhar dinheiro, estão a ver? E o que é incrível é que estas coisas, e depois até me dizem, e quantos jipes é que ficam depois no final do projeto? Isso tem dinheiro para jipes, para lá ficarem e tal. Portanto, eu tenho tido muita experiência de intervenção em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, etc., na Jordânia. Na Jordânia pensava Singapura e achava que Singapura era o melhor. Eu digo, mas eu estou aqui no deserto, não estou naquela cidade, sabem? É uma coisa completamente diferente, tenho que pensar de outra maneira. Portanto, isto, na altura, com o irmão da rainha, não era? Fazia parte da minha equipe. Mas pronto, comecei logo por dizer, atenção, à volta do cidadão tem todos estes ministérios. Eu costumo dizer, eu fiz parte da Rede Nacional da Missão Aberta, da Rede Europeia de Luta contra a Pobreza e também do Fórum Não Governamental para a Inclusão Social. E nessa altura eu dizia, é preciso tirar o social da Praça de Londres. O problema do social não se resolve na Praça de Londres, resolve-se nos outros ministérios todos. Portanto, e esta deve ser a discussão que se deve ter. Portanto, temos aqui a ação social de base, não é? E cá estão os vários eventos de vida, e depois o elevador social. Todos vocês da área do social conhecem tudo isto. Portanto, desde a sobrevivência até à saída da pobreza. Tudo o que nós queríamos era garantir que as pessoas saíam da pobreza. Não é? E que entravam, no fundo, no trabalho, depois tínhamos relações com o Ministério das Pescas, o Ministério da Indústria, o Ministério da Agricultura, e as pessoas perguntavam, mas porquê? Porquê temos relações com estes... Vocês podem dizer, mas em Angola tu fizeste isto como? Fizeste a coisa porque eu, digamos, um ano antes tinha-os brifado aqui em Portugal 24 diretores nacionais de informática dos ministérios angolanos e tinha andado com eles em todos os sistemas da administração pública, da saúde, da justiça, à segurança social, aos impostos. Andei com eles por tudo quanto foi sítio e eles gostaram da minha visão de Estado, como é que eu via as coisas, que era exatamente uma visão de cadastros únicos e orientada a processos para eventos de vida do cidadão. É assim que eu represento os países para onde quer que eu vá. Portanto, a ideia aqui era a saída da pobreza. Portanto, na altura tinha saído exatamente, eu disse, a primeira coisa, Angola tinha 32 milhões de habitantes, tinha na altura 5 milhões de bilhetes de identidade, e cadê os outros? Isto é, tudo o resto não existia. E vendiam-se certificados de nascimento nas ruas de Luanda, não é? Vendiam-se para quê? Para depois virem emigrar para outros países, nomeadamente para Portugal. Ainda a semana passada eu denunciei isso no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Metem na VSF Global, uma empresa da Blackstone, que captura completamente os dados dessas pessoas, lava muito bem lavadinhos estes certificados, sejam eles verdadeiros ou falsos, não é? E depois entram aqui no sistema. E nós fazemos de conta que temos imigração legal. Nós fazemos de conta. Quando o problema está aqui. Nós precisamos, antes de mais nada, as pessoas têm que ser cidadãs. Eu dizia isso. Eu até dizia lá em Angola, vocês querem dar um cartão de pobre? E eu fui buscar um cartão de pobre do Salazar, dos anos 30, que as freguesias davam um cartão de pobre, não é? E eu disse, querem fazer isso em Angola? Não, primeiro deem-lhes cidadania. Eles não são cidadãos, não existem aqui. Portanto, deem-lhes bilhetes de identidade, não é? E, portanto, e depois meteu kits biométricos e tal. Bom, isto acabou mal porque eu quis usar os kits biométricos do Ministério da Justiça, não é? E esses kits mas o consórcio do projeto queria comprar kits biométricos. Eu disse, não. E o Ministério da Justiça dizia, um grande amigo meu, que hoje é o diretor nacional da Moderação Administrativa de Angola, o Meike Afonso, e ele dizia, mas para que é que vão comprar? Vocês têm os técnicos de ação social, levam os kits de biometria para as províncias e ajudam-nos a tirar o bilhete de identidade. O que eu fui fazer.
fui ameaçado de morte ao fim de 6 meses e tive que vir para Lisboa. Portanto, isto só para vos dizer que as coisas não são fáceis para mudar os países, não é? Não é? Aqui foram 600 milhões de pessoas, é o maior projeto de biometria do mundo. Tenho aqui, eu tinha prometido as life stories, as histórias de vida, porque é o trabalho que fazíamos com os agentes sociais, com os técnicos da ação social. Portanto, eram histórias de vida, onde eu ligava as tecnologias, no fundo, aqui neste caso o nascimento de uma criança, muitos nascem em casa, e portanto, como é que depois o nascimento em casa acontecia, os registros, o acolhimento de um recém-nascido, abandonado, a fuga de uma criança de uma zona rural para Luanda, acontece muito, atenção, vêm pendurados nos autocarros, nos caminhões, etc., não é? E depois o que fazer, não é? Portanto, tudo isto eram histórias de vidas da área do social, digamos, ligada a uma criança que sai dos pais e vai viver com os tios, abuso sobre uma criança, colocação de um idoso numa casa-lar, portanto, também, uma pessoa com deficiência que pede ajuda, portanto, o reinventar o Estado para pessoas mais vulneráveis vai ser o artigo da manhã, digamos, basicamente, é constatando que tem, digamos, mais de metade da sua população, no fundo, partilha 4% da riqueza produzida em Portugal. Nós somos, neste momento, um dos países mais desiguais da Europa, se não for até o mais desigual. Portanto, temos aqui, temos também a questão do custo da habitação, o que faz de que temos uma taxa de pobreza estimada em 16,6%, mas com os custos da habitação sobe para quase 28% das taxas de pobreza, o que é uma coisa gravíssima neste país portanto, a questão também das crianças, ontem foi o Dia Mundial da Criança, e isto choca os dados sobre a pobreza infantil, também, para mim a burocracia é claramente um grande motor de desigualdade, porque a burocracia está acessível a quem a consegue ultrapassar, e aqueles que mais precisam não conseguem ultrapassar os formulários, as redundâncias, múltiplos balcões, a opacidade das certidões repetidas. Portanto, aqui só para terem ideia, o filtro social que há, portanto, o caminho, digamos, do bypass que é feito para acesso aos direitos, não é? E o que é que um cidadão comum, e particularmente os mais vulneráveis, as barreiras, até que, na maior parte dos casos, desiste dos seus direitos. Portanto, no fundo, é passar de um Estado passivo para um Estado, ou um Estado reativo, para um Estado proativo, um Estado que antecipa, que eu dizia isto, há muitos anos eu dizia isto, eu quando fiz parte da elaboração do Livro Verde para a Sociedade da Informação, em 97, e depois escrevi o capítulo do Estado Aberto, que está nesse Livro Verde, praticamente saiu-me todo das mãos, mas depois estive a coordenar uma coisa que foi a missão para os cidadãos com necessidades especiais. Portanto, era, no fundo, trazer tecnologia para os cidadãos com necessidades especiais. Eu já nessa altura tive muita ligação com as instituições ligadas à área do social. Eu dizia, nós temos a informação toda, ela está aí, isto é just in case, eu posso perfeitamente, para que é que eu tenho que passar uma certidão destas e daquelas, nomeadamente de deficiência, que é passada pelo Ministério da Saúde, porque é que isto não entra diretamente nos impostos, porque é que isto não entra diretamente nas áreas do social, porque é que isto está à espera das pessoas, porque é que isto não... Porque é que eu costumo dizer, há duas palavras que eu uso muito hoje, é desmaterializar e desintermediar. Num país cheio de velhos, cheio de pessoas, eu tenho que desintermediar, eu tenho que tirar, não é só os funcionários públicos do meio, mas também, e pôr as máquinas a falar umas com as outras, mas também não obrigar as pessoas a passar esse calvário, não é? Portanto, a desintermediação, pronto, essa proatividade, como é que se chega, não é? Não vou aqui, portanto, lá está, eu tiro a intermediação ali do meio, passo o cidadão diretamente para o apoio do Estado, não é? Diretamente para o apoio do Estado, não preciso, porque está tudo lá, o Estado tem toda a informação. No Ministério das Finanças dizia-se muitas vezes, alguns membros do Governo diziam, isto é um problema orçamental, se as pessoas não pedem nós não gastamos.
portanto, esta é a visão financeira. Mas nós não podemos condicionar o país a essa visão, porque então as coisas... Reinventar o Estado não é uma tarefa técnica, é um ato político definitivo de usar o poder público a favor dos mais vulneráveis, um Estado proativo, desintermediado, incorruptível, que é outra coisa que atenção, o combate à corrupção já agora eu dizia, no OGP eu partilho a sociedade civil, a representação, sou eu e um representante da transparência internacional, e, portanto, sou a luta do combate mas eu digo sempre que isto não é um código de boas práticas e não é um código moral. Tem que ser tecnologia. Eu tenho uma visão de que sem tecnologia eu não consigo apanhar os corruptos. Não há hipótese. E de uma forma quase, digamos, em tempo real, a tal transparência ativa, mas isso dava-nos aqui uma conferência para 2 horas sobre o uso das tecnologias para o combate à corrupção. O Luís Sousa, o fundador da TI em Portugal, é que me diz, tu tens que escrever muito sobre isso, porque não é a visão que está de facto no combate à corrupção. É uma visão jurídica, é uma visão procedimental e quase ética. Não há uma visão de fluxos de dados, que é a visão que eu coloco. Eu tenho essa mania de olhar para as coisas olhando pelo lado dos fluxos de dados. Portanto, o verdadeiro critério de sucesso é: esta mudança melhora a vida de quem mais precisa ou continua a servir quem já tem poder, recursos e influência? Obrigado.